Final Production. Boa noite, irmãos, tudo bem com vocês? Vocês têm fome de Jesus ainda? Que nessa noite você possa focar os olhos em Jesus. Acredito que Ele tem algo para derramar sobre a sua vida. Vamos olhar somente para Ele, adorar o único que é digno de toda adoração. Que nesse momento você seja edificado e olhe para Jesus. Então nesse momento vamos orar. Pai, quero te agradecer pela vida de cada um. Quero orar pela família de cada um. Quero orar pelos amigos de cada um. Então que você possa tocar o coração, que você possa tocar, Pai, a vida e que eles possam somente olhar para Ti e a gente possa cada vez mais adorar o único que é digno de toda adoração. Nós queremos quebrar nossos vasos, nós queremos, Pai, derramar tudo que nós temos. Então obrigado, Jesus, obrigado por tudo que você tem feito, obrigado por tudo que você está fazendo, obrigado por tudo que você vai fazer. Nós já adoramos o Teu nome e é aqui que nós nos sentimos muito bem. Obrigado, obrigado. Jesus, somente aqui, Jesus, somente aqui, Jesus, somente aqui, aqui com você é onde eu consigo ser quem eu sou, quem eu sou. Toda máscara se cai, seu amor me satisfaz. Eu me sinto tão teu, tão teu. Aqui com você é onde eu consigo ser quem eu sou, quem eu sou. Toda máscara se vai, teu amor me satisfaz. Eu me sinto tão teu. Vamos declarar, é aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. Não há outro lugar melhor. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. Não há outro lugar melhor. Aqui com você é onde eu consigo ser quem eu sou, quem eu sou. Toda máscara se vai, teu amor me satisfaz. Eu me sinto tão teu. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. Não há outro lugar melhor. Vamos lá, declarem. É aqui. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. Não há outro lugar melhor. Sinto muito bem, muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. Não há outro lugar melhor. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui, é aqui, é aqui, Jesus. Não há outro lugar melhor. Santo, Santo,
Jesus Santo. O que era cinza hoje tem cor. O que era cinza hoje tem cor. O que era cinza hoje tem cor. E é a cor do sangue dele. O que era cinza hoje tem cor. O que era cinza hoje tem cor. O que era cinza hoje tem cor. E é a cor do sangue dele. Cor do sangue dele. Cor do sangue dele. Rei Jesus, quanto tempo falta? Declare meu coração. Meu coração anseia pra te ver. Se for preciso morrer, então me mata agora. Eu só quero você, só penso em você todos os dias da minha vida. Eu só quero você, só penso em você todos os dias da minha vida. Rei Jesus, quanto tempo falta? Vamos lá, declare meu coração. Meu coração anseia pra te ver. Se for preciso morrer, então me mata agora. Eu só quero você, só penso em você todos os dias da minha vida. Eu só quero você, só penso em você todos os dias da minha vida. Vamos lá, declare: eu só quero você, só penso em você todos os dias da minha vida. Eu te amo, te desejo mais que ouro, Yeshua. Eu te amo, te desejo
te amamos, Yeshua, te amamos, Yeshua, te amamos, Yeshua, te amamos. Yeshua, te amamos, Yeshua, te amamos, te amamos, te amamos, Jesus, só queremos ver você, nós temos fome, nós temos fome. Nós queremos mais, eu sei que tem mais, vamos buscar mais, vamos mais fundo, gera mais fome, gera mais sede, mais Jesus. Em cada casa, em cada família, mais de ti. Rei da glória, Rei da glória, nós te amamos, nós te amamos, Rei da glória, Rei da glória, nós te amamos, nós te amamos. Show. Yes. Boa noite, fala meus amigos, meus irmãos, minha família, Ibabe Assunção, que saudade de vocês. Estamos aqui para dar continuidade a essa série que nós estamos chamando de Discipulado. Mais uma vez, eu espero que você esteja sendo muito edificado e que venha estar contribuindo muito aí para o seu crescimento nesse relacionamento. Eu espero que nessa quarta semana que nós estamos entrando nesse tema, o seu relacionamento na questão do discipulado, ele já tenha avançado, já tenha melhorado muito. Que você já esteja procurando pessoas, procurando o seu líder, procurando pessoas maduras para estarem te discipulando, te levando do vale ao monte, te levando até Jesus, porque esse é o principal papel do discipulado, fazer com que você seja cada dia mais parecido com Jesus. Amém? Antes de entrar na mensagem, eu quero mais uma vez reforçar para você se inscreva no nosso canal, ativa o sininho aí, porque tudo aquilo que a gente for lançando no YouTube, você vai ser notificado. Compartilhe, né? Nos ajude a estar compartilhando, porque o que estamos fazendo aqui é para levar alimento
para vocês, em nome de Jesus. Amém? Vamos lá, meu irmão. Hoje eu quero falar sobre objetivos do discipulado. Bom, semana passada eu falei sobre multidão e discípulo, a diferença de quem é multidão e de quem é discípulo. Eu falei que tudo que nós queremos é tirar você dessa característica de multidão e que você venha viver essa vida de discípulo. Eu falei para você sair dessa zona da multidão e entrar na zona do discípulo. É importante que você entenda isso e que você mude por isso. Eu até deixei um desafio para que você estivesse orando, dizendo para Deus que você hoje quer ser discípulo de Deus, né? Então, eu espero que tudo isso na sua vida já tenha acontecido. Agora, quando a gente fala de discipulado, a gente tem que ter claro que existem alguns objetivos que nós queremos alcançar com o discipulado. Esse trabalho de formar discípulos, ele é dedicado basicamente em duas pessoas, em quem discipula e quem é discipulado. Então, a gente pode dizer que o discipulado ele tem dois objetivos claros. O primeiro é a edificação na vida do discípulo para que ele tenha o caráter de Cristo. Vou falar de novo. É a edificação na vida do discípulo para que ele tenha o caráter de Cristo. E a segunda é a capacitação ministerial do discípulo para que ele possa fazer a obra de Deus. Então vamos lá. A primeira é edificar o discípulo para que ele tenha o caráter de Cristo. A segunda é capacitar ele ministerialmente para que ele possa fazer a obra de Deus. Então, esses são os dois objetivos claros daquilo que a gente chama de discipulado. Quero que você entenda uma coisa comigo. A transformação de vidas compete a Deus. Só Ele pode mudar, transformar, sabe? Tirar o orgulho, a rebeldia, o egoísmo e fazer que você se torne um novo homem manso e humilde. A gente não quer trazer uma coisa que nós não podemos fazer para nós, mas nós queremos que Deus, somente Deus, Ele pode fazer essa mudança na sua vida. Só que assim, o discipulado ele jamais vai realizar esse tipo de milagre de mudança. Isso realmente é a obra do Espírito Santo de Deus. Ok? Mas tem coisa que nós precisamos fazer. E é isso que eu quero que você entenda hoje. Tem coisa que precisamos colocar em prática. Tem coisas que nós precisamos plantar, nós precisamos regar, como a Bíblia diz. Mas quem vai fazer, quem vai dar o crescimento é o Senhor Jesus. Isso tem que ficar claro para nós. Então, a edificação do discípulo é simplesmente fazer com que ele cresça até chegar à estatura de Cristo. O propósito de Deus é que todos os seus filhos cresçam para que eles atinjam essa estatura de Cristo. A vontade de Deus é que o nosso caráter ele venha a ser transformado de tal forma que nós podemos expressar Cristo em todas as áreas da nossa vida. Uau! Pare e pensa comigo. Será que em todas as suas áreas, será que na sua vida, em todas as áreas, você já consegue expressar a Cristo? Porque o propósito do discipulado é fazer com que você consiga expressar Cristo em todas as áreas. Lá em Efésios, e eu quero que você abra comigo a sua Bíblia, Efésios capítulo 4, versículo 13, nós vamos ler até o 16. A palavra diz assim: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pelas astúcias com que induzem ao erro. Mas seguindo a verdade em amor, crescemos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Ainda, gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia em Colossenses, capítulo 1, versículo 27. Abra comigo. Colossenses, capítulo 1, versículo 27. Diz assim a palavra do Senhor:
aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste ministério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Uau! Cara, 2 versículos chaves para que você entenda essa questão do discipulado, o objetivo disso. Eu quero que você entenda que tem áreas na sua vida, áreas importantes na sua vida, que você precisa observar e que você vai ver que são áreas que você vai precisar ser tratado, ensinado, exortado, para que você cresça e cada vez você chega a esse padrão de homem perfeito em Cristo. Então, no discipulado, nós vamos abordar em áreas da sua vida, nós vamos entrar em áreas da sua vida que fala, por exemplo, de família, que fala de trabalho, que fala do tratamento com o próximo, que fala da sua vida sexual, que fala da administração do seu dinheiro, que fala de moral e ética, que fala da sua relação com Deus e que fala de como você tem passado pelos tempos de provações. Essa aqui, se você parar para pensar comigo, são áreas que você vai ver que é exatamente onde você tem ataques ou você tem carências, que você tem impedimentos para que você cresça em Deus. Então, no discipulado, você vai vir e você vai abrir. Como está o seu relacionamento familiar? Como que tem sido essa sua vida familiar? Quais os problemas que você tem enfrentado na sua família? Antigamente, nós fomos doutrinados que uma reunião de discipulado era uma reunião de prestação de conta de números. Eu quero que você quebre isso desde já na sua cabeça. Não é isso. Uma reunião de discipulado é abordar essas áreas aqui, é falar sobre essas áreas, é abordar essas áreas da sua vida, abordar isso que aqui está, para que você venha entender onde você precisa crescer em Deus. Então, quando nós falamos de família, onde na sua família você precisa ajustar? Será que é uma falta de perdão? Será que é um relacionamento ruim com seus pais? Será que é um relacionamento ruim com seus filhos? Será que está faltando amor dentro da sua casa? Não adianta nada você ser um grande homem de Deus aqui fora e você não valorizar a sua família, não valorizar a sua casa. Quando a gente fala do seu trabalho, será que você é o mesmo homem de Deus que você está aqui fora, você é dentro do seu trabalho? Será que lá dentro do seu trabalho você está indo, fazendo discípulos, indo pregando o evangelho? O que lá no seu trabalho a gente precisa te ajudar com isso? Além do ponto do tratamento com o próximo, o que o discipulado ele vai fazer, que também é um alvo, um objetivo do discipulado, é a gente tratar algumas coisas relacionadas à sua área sexual. Aqui é um tabu para alguns. Muitas pessoas têm dificuldade, vergonha, medo de falar sobre esse assunto. Mas entenda, o discipulado ele nunca pode ser para te expor. E nunca será. Não deve ser assim. O discipulado é para te ajudar. E se você tiver problema nessa área, o discipulado está aqui para te ajudar nisso aí. A te orientar. Porque eu creio que tudo foi criado por Deus. Tudo. Inclusive o sexo. Também é algo criado por Deus. Feito da sua forma correta. Com a sua esposa. Com o seu marido. Assim que tem que ser. Então, se isso é um tabu ou algo que te impede de crescer em Deus, a gente vai te ajudar a resolver esses pontos. A questão da administração do seu dinheiro. O discipulado ele também vai te ajudar nesse ponto. A como que você tem lidado com o seu dinheiro. Financeiramente, como que é a sua vida. Aí sempre vai entrar naquele dilema de dinheiro e igreja. Cara, mas um cara que é discípulo, ele é bem resolvido com isso. Ele entende muito bem como isso funciona. Agora, ele é uma pessoa que faz uma má gestão do seu dinheiro. Então, o que a gente quer no discipulado é te ensinar a administrar o seu dinheiro. Por exemplo, eu tenho aqui agora jovens que estão virando empreendedores. São empreendedores exatamente dessa área digital. Então, se você tem vontade de divulgar o seu negócio, de publicar, aumentar suas redes sociais, melhorar a qualidade das suas redes sociais, eu tenho aqui jovens empreendedores que foram orientados para isso.
né? Vocês não se juntam, abrem uma empresa, vendem o seu negócio, vai nisso que você é bom e vai para cima. Então, é no discipulado que a gente vai estar orientando esse tipo de coisa. Como que é a sua vida na questão da sua moral e ética? Tudo está certo, tudo é tranquilo, tudo está liberado, tudo convém, nada me é lícito, mas tudo convém. Como que você lida com isso, né? É nisso que a gente vai estar te ajudando. Como que é a sua relação com Deus? Como tem sido os seus devocionais? Quanto você tem lido da Bíblia? Que livro você está lendo agora? No que você tem se alimentado? Quais louvores você tem ouvido, sabe? Então, entenda que tudo é um ensinamento. São áreas importantes que você tem que observar e que no discipulado a gente vai estar ajudando você a observar essas áreas. Como que você lida nos tempos de provações? Porque todos nós passamos por tempos de provações. A Bíblia fala, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Nosso papel é fazer o quê? Levar você a ter bom ânimo nos tempos das provações. Resistir às provações. Resistir aos dias difíceis. Para que você viva bem. Então, essas aqui são áreas importantes que eu acho que todo discípulo ele tem que parar e observar na vida dele e que numa relação de discipulado serão tratadas, sabe? Serão conversadas, serão discutidas, serão ensinadas. Porque entenda, o seu discipulado, o seu discipulador, aquela pessoa que te discipula, ele tem responsabilidades. Então, isso é muito claro nas nossas vidas. Paulo, em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 9, fala que nós somos cooperadores de Deus. Cooperadores de Deus. Então, um discipulador ele tem que entender esse papel dele de cooperador. Então, aquilo que nós acabamos de falar, aqueles pontos que nós colocamos acima, nós não estamos aqui para trazer julgamento, peso, lei na sua vida. Não estamos mesmo e não vamos fazer isso. Nós estamos aqui para cooperar para que você consiga resolver esses problemas e que você chegue cada vez mais próximo de Deus. Lembrando, a transformação quem faz é o Espírito Santo. É Ele que transforma. Nesse processo aqui, quem vai transformar a vida do discípulo é o Espírito Santo de Deus. Mas nós, como cooperadores, nós temos deveres, nós temos obrigações, sabe? Nós temos que plantar e regar, nós temos que cooperar com Deus nesse sentido. Nós plantamos, nós regamos, mas o crescimento quem dá é Deus. Pastor, então vamos lá. Qual que é então a nossa responsabilidade na formação de discípulos? Porque nós temos responsabilidade nas formações de discípulos. E a primeira delas que eu quero trazer para você, observando aquilo que o Senhor fez e aquilo que Paulo fez e aquilo que está no Novo Testamento, a primeira responsabilidade que nós temos que ter na formação dos nossos discípulos é estar com eles. Não tem como eu formar um discípulo se eu não estiver com ele. Lá em Marcos capítulo 3, versículo 14, a Bíblia diz assim: então designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar. Irmão, eu nunca vou ter um discípulo se eu tenho problema para estar com meu discípulo, se eu tenho desculpa para estar com meus discípulos, se eu não quero estar com meus discípulos, se eu não tenho prazer de estar com ele. Então, a primeira coisa que é um compromisso, ou melhor, uma responsabilidade que eu tenho que ter na formação do meu discípulo é ter tempo para estar com ele. E aí, nós estamos aprendendo, e a gente tem trabalhado muito isso aqui agora, nós ainda marcamos reuniões de discipulado, mas tem algo muito legal já acontecendo, que são reuniões totalmente informais, são momentos totalmente informais, onde as pessoas têm se encontrado e nós temos falado de Jesus. Nós colocamos aqui e nós usamos o nome como tempo de mesa. Se você conhece algum jovem aqui da Ibabe Assunção, você vê às vezes eles postando no Twitter, Instagram, alguma coisa que eles chamam, adoro o tempo de mesa, adoro estar na mesa. Toda vez que você vê alguma referência a esse tempo de mesa, você pode ter certeza que nesse dia ele sentou com uma galera, ou ele sentou com um discípulo, com um discipulador, e ali eles trocaram ideias a respeito de Jesus, daquilo que Jesus fazia,
de como Jesus age, de como Jesus é, daquilo que Jesus tem para a vida dele. E aí nós gastamos tempo de mesa discutindo e falando de coisas a respeito de Jesus. Então o primeiro ponto é, a primeira responsabilidade que eu tenho na formação de um discípulo, estar com eles. O segundo, ser exemplo. Como assim, pastor? Meu irmão, se eu estou formando um discípulo, eu tenho que ser exemplo, porque a Bíblia coloca isso. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, a Bíblia diz, sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Paulo diz isso. Ainda em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 12, a Bíblia diz assim, ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Veja, torna-te padrão dos fiéis. Exemplo. Então, não adianta eu falar para o meu discípulo, faça alguma coisa, se eu não sou o exemplo naquilo que eu faço. Se eu falo para ele, você precisa ser um exemplo, um homem de oração, se eu não oro. Você precisa ler a Bíblia, se eu não leio. Você precisa ter momentos de devocionais com Deus, se eu não tenho. Ser exemplo é importante. Então, na formação desse discípulo, na formação dessa pessoa que está aí, eu tenho que buscar e mostrar para ele como ele tem que agir. Eu tenho que ser exemplo. Senão não tem discipulado. Meu irmão, de novo, a Bíblia diz, sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Fora ser exemplo, um outro ponto que eu quero falar, que é muito importante, que é importante na formação do seu discípulo, é você amá-lo. Amá-lo. Não tem como eu formar um discípulo se eu não amá-lo. Em João 13, versículo 34, a Bíblia diz assim, novo mandamento vos dou, que amei uns aos outros, assim como eu também te amei. Uau! Entenda, como que eu vou discipular quem eu não amo? Então, tem muitos discípulos que eu tenho aqui, que estão sendo formados aqui, discípulos de Jesus, mas que eu estou aqui ajudando na formação, que realmente é relação de amor, cara. Porque se não fosse por amor, eu acho que isso não aconteceria. Porque as pessoas são difíceis, eu sou difícil, as pessoas em volta são difíceis. E se a gente não ama, a gente não investe. Se a gente não ama, a gente não se dedica. Se a gente não ama, a gente não se entrega. Se a gente não ama, a gente não vai até o final. Porque é como um casamento, meu irmão. Eu sou casado com a minha esposa e eu vou com ela até o final. Por quê? Porque eu escolhi amá-la. Então, quando eu escolho um discípulo, eu tenho que entender que eu estou também escolhendo amá-lo. E como eu vou amá-lo, eu vou com ele até o final, apesar das dificuldades, problemas que ele tem. Porque exatamente essa é a minha responsabilidade no discipulado. Fazer com que ele entenda e melhore e cresça em relação aos problemas que ele tem. Agora, outra coisa que é importante nessa formação, além de amá-lo, é que eu preciso conhecê-lo. Não tem como eu ter um discípulo se eu não o conheço. Lá em João 10, versículo 14, a Bíblia diz assim, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas conhecem a mim. Então, conhecer o seu discípulo é importante. Você precisa conhecer. Entre vocês, de novo, é claro que existe uma parte da sua responsabilidade na formação e existe uma parte aqui da responsabilidade do discípulo, que não pode ter área nebulosa entre vocês dois, para que vocês realmente possam se conhecer de verdade. Mas eu tenho que estar disposto a conhecê-lo. E eu não vou conhecê-lo se eu não estiver com ele. Eu não vou conhecê-lo se eu não amá-lo. Então eu preciso sentar com ele, gastar tempo com ele, ouvi-lo, para que eu possa conhecê-lo. Então, na formação desse discípulo, você conhecer o seu discípulo é fundamental. E aí, você conhecendo ele, você vai para um próximo ponto nessa formação, que é exatamente ensinar-lhe a palavra de Deus. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 13. Mantenha o padrão das sãs palavras que de mim ouvistes com fé e com amor que está em Cristo Jesus. Não existe um outro padrão. Mantenha o padrão das sãs palavras. Mantenha o padrão da palavra de Deus.
Esse é o padrão. Ensine a ele a palavra de Deus. Ensine para ele na palavra de Deus a importância de ser um discípulo. Ensine para ele, através da palavra de Deus, a importância da verdade, a importância da transparência, a importância de vínculos, a importância de crescer, a importância de ter uma vida com Deus, a importância de buscar a Cristo como padrão perfeito, como a Bíblia colocou. Então, na formação desse discípulo, você vai ter que ensinar a palavra a ele, porque ensinando a palavra a ele, você vai estar instruindo. Instruí-los é outra responsabilidade do formador do discípulo. Quando eu estiver formando esse discípulo, aquilo que ele é, eu vou ter que instruí-lo. Lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 2, a Bíblia diz assim: e o que de minha parte ouvistes através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros, para ensinar a outros, para levar essa capacitação a outros. Então, nós precisamos, como formador de discípulos, nós precisamos parar nessa formação de discípulos e em algum momento você vai ter que parar e instruí-lo na palavra, transmitir a palavra, levar a ele a palavra, para que ele possa também instruir outros, porque todo discípulo gera discípulo. Grave isso, desde a primeira mensagem da série, eu deixei isso claro para você. Discípulo gera discípulo. Ok? Por isso que eu falo, eu sou discípulo de alguém para que eu gere discípulo. Então, é importante que você tenha isso muito claro na sua vida. Instruí-los. Instruí-los. Isso é importante na sua vida, ok? Fora isso, nós precisamos também animá-los. Meu irmão, se você tem uma reunião de discipulado, ou se você está participando da formação de um discípulo, que toda vez que ele se encontra com você, ele sai pior do que entrou, cara, tem algum problema nisso aí. Entenda, e eu vou falar disso daqui a pouco. Exortá-los, corrigi-los, tudo isso faz parte em amor, na graça. Nós vamos corrigi-lo para que ele saia de lá animado para vencer essas situações, para vencer esses problemas, para vencer essas dificuldades. Outro ponto importante na formação do discípulo, orar por eles. A Bíblia, em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 3, diz assim: dou graças a Deus, a quem, desde os meus antepassados, sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações, dia e noite. Olha que interessante isso, sem cessar. Meu irmão, se você tem um discípulo, você tem que orar por ele. Você tem que ter um tempo de oração por ele. Você tem que dedicar um tempo de oração por ele, por aquilo que ele está vivendo, por aquilo que ele está passando, por aquilo que ele almeja. Isso é importante na formação do seu discípulo. Você precisa trazer isso como uma prática para a sua vida. Então, orar pelo seu discípulo é muito importante nesse processo de formação. Outro ponto ainda é o que eu chamo de honrá-los. Cara, eu acabei de falar de orar por eles. Nada melhor do que você honrar alguém do que você está orando por ele. Em João 12, versículo 26, a Bíblia diz assim: se alguém me serve, siga-me. E onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Irmão, nós estamos aqui para servir. Então, nesse processo de formação do discípulo, eu estou honrando o meu discípulo quando eu estou servindo a ele. Eu estou à disposição dele. Eu estou tendo tempo de atenção com ele. Eu dedico o tempo da minha vida para ele. Porque honrar é importante. Então, se eu estou servindo ao meu discípulo, eu estou honrando. Então, a honra é importante. Ainda, quando a gente já entrou nesse processo de honra, a gente vai para o próximo ponto, que eu acho que é um ponto bem importante na formação do seu discípulo, que é o ser amigo. Você não começa uma relação de discípulo sendo amigo. Jesus, quando ele escolheu os seus discípulos, ele passou e ele foi dizendo: vem, segue-me, vem, segue-me, vem, segue-me. Ele não conhecia aquelas pessoas, e aquelas pessoas também não o conheciam, certo? Quando eu falo conhecer, no dia a dia, no relacionamento normal, não tinha esse vínculo. Mas eles começaram a andar juntos, começaram a ter uma relação de discipulado, foram discípulos de Jesus, Jesus discipulando a vida deles. Aí
eles chegam a um ponto que agora eles são amigos. Se você pegar a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 15, a Bíblia diz assim: já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Uau! Cara, eles não conheciam, agora eles conhecem. A Bíblia fala aqui que eles não sabiam o que ele fazia, agora eles sabem o que Jesus faz. E Jesus fala que tudo aquilo que ele ouve do Pai, agora ele tem dado a eles a conhecer. Então, na formação do seu discípulo, ser amigo é importante. E vai ser algo assim realmente primordial, gostoso, saudável de se viver. Quando você consegue transformar essa relação, de além de ser uma relação de líder e liderado, discipulador e discípulo, agora é uma relação de amigos. Cara, isso é demais. Então, na formação do discípulo, ser amigo é importante. Ainda a Bíblia fala que na formação do seu discípulo, você vai ter que aprender a dar a vida por eles. Em João, capítulo 10, versículo 11, a Bíblia fala assim: eu sou o bom pastor e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Meu irmão, aqui nesse sentido de dar a vida, eu quero falar de dedicação, de entrega, de investimento, de disposição, de prazer, de dar a vida nesse sentido, de você realmente servir na formação do seu discípulo, de você viver isso aqui de uma forma saudável e gostosa, porque você vai se entregar para que ele cresça, para que ele chegue em patamares maiores, para que ele alcance cada dia mais o padrão perfeito de Cristo, porque chegando nesse ponto de maturidade, do seu discípulo ter alcançado a maturidade, ter alcançado o crescimento, nós entramos no último ponto importante na formação do seu discípulo, que é o envio. Na formação do seu discípulo vai ter um dos pontos, um momento que você vai ter que enviá-lo. Lá no Evangelho de Mateus, capítulo 18, a Bíblia fala: ide, portanto, fazei discípulos. Em algum momento, o seu discípulo ele vai ser enviado. E ele vai ser enviado para quê? Para formar discípulos. Ele vai ser enviado para fazer esse trabalho de formação de discípulos. Ele alcançou, você se dedicou, você o formou, você plantou, você regou. O crescimento Deus deu, porque ele cresceu muito em Deus. Ele alcançou um patamar muito maior em Deus. Ele está muito mais parecido com Cristo. Agora é a hora do envio, para que ele venha viver os seus propósitos, as suas missões, os seus sonhos em Deus, alcançar coisas maiores em nome de Jesus. Então entenda isso. Devemos discipular aqueles irmãos que estão sob o nosso cuidado com diligência, responsabilidade, amor e autoridade. Nós precisamos ter o mesmo zelo que Paulo, a fim de apresentarmos discípulos perfeitos em Cristo. Nós temos que ter esse desejo de fazer isso. Essa é a responsabilidade, essa é a nossa responsabilidade na formação do discípulo. Existe a responsabilidade do discipulado, que é como eu tenho falado para você, transparência, verdade, estar sujeito a ser ensinado, ser tratável, ser fiel, ser sincero, ser servo, ser esforçado, para que ele venha corresponder a tudo aquilo que vai ser lhe pedido. Então, é um papel nessa formação. O objetivo do discipulado é fazer com que o seu discípulo cresça no seu relacionamento com Deus e na sua vida ministerial. Amém? Fique atento. Semana que vem a gente continua. Que Deus abençoe você, a sua família, a sua casa, em nome de Jesus. Fique com Deus. Amigos, que palavra tremenda, que esse conhecimento sobre o discipulado esteja no seu coração e você cresça. E não se esqueça, curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos, ative o sininho para ficar ligado em todas as notificações aí, fique ligado também nas nossas redes sociais e não se esqueça também, mais de uma coisa, amar a Deus, viver o reino e servir ao próximo. Abraço.